Olá pessoal, aqui Éber Hernandes do canal eberhernandes.com e eu queria te convidar para uma breve e interessantíssima suposição. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você goste de alguma pessoa, não é? Vamos dar um nome fictício aqui, a Rose, você gosta da Rose, poderia ser qualquer pessoa e você quer fazer um agrado a ela. Você está cheio de boas intenções, de carinho, de afeto. E daí você vai numa floricultura, escolhe flores caras, muito bem selecionadas. Você embrulha essas flores, pede para fazer um pacote bem elegante. E você junta com bombons bem gostosos, aí coloca num outro embrulho e você pede que isso seja entregue lá no apartamento da Rose. E então a pessoa vai lá e entrega um veneno, ela entrega um pote de veneno, em vez de ela entregar as flores e os bombons que você remeteu, o entregador entrega outra coisa, uma coisa ruim no lugar, não é? Daí eu te pergunto, você acha que é justo a Rose canalizar a raiva que ela vai ter, e o mal-estar que ela vai ter, a angústia que ela vai ter, e o desafeto, para você, que estava bem intencionado, que escolheu as flores, que escolheu os bombons, que pediu para entregar lá, que pagou certinho? Ou ela deve ficar avessa, né? Dar a culpa, digamos assim, para o entregador que fez que teve esse comportamento? Na tua opinião? É claro, lógico e evidente que a culpa não é tua, que você estava bem intencionado ao escolher as coisas que remeteu para ela, que pediu que fossem entregues lá, ao pagar direitinho, né? Então acontece esse erro na questão da Bíblia, não é? A Bíblia é um livro de paz, de amor, de esperança, de perdão, não é? E as pessoas julgam como? Elas julgam que a igreja é podre, que os caras são adúlteros, que eles não vivem o que pregam e etc. Mas esses são os entregadores. Essa não é a fonte. A fonte é amor, paz, perdão, luz. Se você compara com outras fontes, por exemplo, a fonte comunista, você pode até ver um comunista bom, um comunista gente boa, não é? Mas na fonte, se você vai ler o Manifesto Comunista, o Capital, você vê lá a sugestão de que o empresário seja assassinado, né? Porque ele é o opressor. O opressor tem que acabar com o opressor, não é? Para que o oprimido tome o poder e vire, claro, obviamente, o opressor, não é? A proposta é contraditória nesse sentido, ou em vários sentidos, e é a fonte, não é? Então, se você vai na fonte da igreja, você tem a Bíblia Sagrada, que é muito bem intencionada, e pela qual eu acho que a situação deve ser julgada. Deve ser julgada por aí. E não por um que se desviou, um que foi na igreja e voltou da igreja mentindo, mal educado, fazendo coisas erradas e tal. Essa não é a fonte. Esse é o mensageiro que está entregando uma impressão errada. Não é? Aliás, eu tenho aqui deste lado o Dom Quixote, escrito por Miguel de Cervantes, e tem deste lado a Bíblia Sagrada, que foi escrita por Deus. Sim, eu acredito que a Bíblia Sagrada foi escrita por Deus, porque, na minha opinião, não tem como o homem escrever um livro dessa magnitude. Ele só foi usado para colocar ali no papel a situação sobrenatural. É a minha opinião, não é? Eu já li algumas vezes a Bíblia e pelo enredo, pela narração, pela concatenização das ideias, pela a atualidade das coisas, não é? A conversão de Paulo, por exemplo, e a influência que ele exerce nas igrejas e na comunidade, na sociedade, no mundo, nos países até hoje, né? Por estes tipos de predições, de profecias e de cumprimentos, eu acredito que somente o Criador poderia ter feito um livro dessa magnitude. Aliás, eu vejo em praças lá um cidadão, às vezes, está lá gritando com a Bíblia para o alto, não é? Balançando a Bíblia e falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele balança a Bíblia e vai para lá e vem para cá, meio enlouquecido. E eu me pergunto, por que que eu nunca vi alguém balançar o Dom Quixote dos Cervantes, que é um livro gostoso também, muito bem escrito, tentando contar a história, né? Eu nunca vi ninguém lá enlouquecido tentando contar a história que tem dentro do livro do Miguel de Cervantes. Não é? Eu vejo gente fazer isso com a Bíblia, tentar contar a essência da Bíblia, contar a história da Bíblia, lá meio enlouquecida nesse sentido. Eu estava pensando a respeito, eu acho que eu tenho um palpite interessante, que é muito simples e muito óbvio talvez, é que o conteúdo do Don Quixote, mesmo tratando-se de um louco, o personagem principal é um enlouquecido, é um lunático muito simpático, diga-se de passagem, mesmo tratando-se de um louco, não tem o poder de enlouquecer o ser humano, né? De levar o ser humano a esse grau, de fazer com que o ser humano queira contar a história em praça pública e convencer outras pessoas, etc. O Don Quixote não tem esse poder, não tem essa magnitude, mesmo sendo um livro extraordinário. Agora, a Bíblia tem, e portanto, nós temos pessoas nas praças, né, nas ruas, em vários lugares, né, querendo anunciar, querendo contar, porque o negócio é muito extraordinário, tão forte que a pessoa fica nesse estado. É a minha opinião, são as minhas opiniões, são meras opiniões, não é? Módicas opiniões que aceitam com toda a humildade as opiniões contrárias, certo? Aliás, você pode comentar aí embaixo, deixar seu ponto de vista, a gente pode interagir, não é? Eu posso corrigir caso haja algo sobre o qual esteja equivocado, esteja pensando errado, né? Sou aberto a possíveis mudanças, caso sejam importantes e necessárias e sensatas, e de toda forma eu fico por aqui, porque este vídeo já se acabou, mas desejo tudo de bom para você e nós nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço.